Você sabe quando é que você utiliza um disjuntor de caixa moldada? Ou quando você utiliza isso daqui, um disjuntor mini? Talvez você ache que é pela corrente de atuação dele, afinal de contas esse daqui é muito maior. Mas esse daqui, ó, ele atua com uma corrente de 20 amperes. Esse atua com uma corrente de 63 amperes, então não tem nada a ver. Porém, esse daqui, ele suporta 8.000 amperes e esse suporta 3.000 amperes. Mas para que tanta corrente se ele vai atuar com 20? É importante entender que em um circuito elétrico pode ocorrer o chamado curto-circuito, no qual a corrente ela sobe muito num curto intervalo de tempo, no qual esse disjuntor aqui, que é de 63, a corrente vai ultrapassar muito essa corrente e ele vai demorar ali um pouquinho mais para atuar. E ele precisa suportar essa corrente de curto-circuito enquanto ela estiver ocorrendo, para que ele não danifique e deixe de realmente aqui atuar quando for necessário. Então, por exemplo, esse que suporta 3.000 amperes, se a corrente de curto-circuito for 5.000, ele vai danificar e aí pronto, você perdeu o disjuntor e corre o risco dele não atuar e colocar a instalação em risco. Por isso que tem esses daqui de, por exemplo, 8.000, só que você vai ter de 20.000, 40.000, 50.000 amperes de corrente de curto-circuito que ele suporta. Mas o que define quão alta vai ser essa corrente de curto-circuito? Basicamente, o circuito em si e principalmente a posição dos disjuntores. Quanto mais próximo ele estiver do transformador, maior vai ser essa corrente de curto-circuito. Quanto mais longe, menor vai ser essa corrente de curto-circuito, porque a impedância do circuito vai aumentando. E para calcular corretamente essa corrente de curto-circuito, é importante saber a impedância total do circuito, principalmente a impedância do transformador, que define muito isso. Em residência, normalmente, a gente define um mini disjuntor com uma corrente de curto-circuito de, por exemplo, 5 ou 6.000 amperes no padrão de entrada, e os demais lá dentro do QDC, onde você já tem mais cabo, mais distância, a corrente de curto-circuito cai e aí pode ser um com uma menor corrente de curto-circuito. Já em indústrias, comércio, onde você tem um transformador maior e maiores cargas, o ideal é utilizar esse daqui, ó, o disjuntor de caixa moldada. E se no circuito tiver motor elétrico, aí a história já é pior ainda, pois o motor elétrico durante um curto-circuito ele pode se comportar como uma fonte, aumentando mais ainda essa corrente de curto-circuito. Aí é inevitável, tem que usar o disjuntor de caixa moldada, porém com a corrente de curto-circuito calculada. E aí, você sabia dessa? Quer aprender? Então comenta aqui e segue a gente para mais.